igreja do Senhor. Senhores, presta atenção, 2000 anos atrás isso foi dito, e Êxodo é começo da Bíblia. E o ser humano hoje não compreende espiritualmente. Procura compreender intelectualmente, isso é religião. Então repete coisas, mas de uma forma lógica, cultural, e não em vida, não em realidade espiritual. Essa é a diferença. Por sinal, essa é uma estrondosa diferença. E a Academia Dínamo está aqui para alertar exatamente. Esquece do intelecto, de certa forma, esquece da cultura, esquece de dinheiro, esquece desse mundo. Desliga seus afetos para o mundo e tenha o afeto centrado em Jesus Cristo. E depois, então, ele vai te dirigir de como agir com os afetos desse mundo. É dirigido por ele. Isso. Então, quando você olha para 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. E ele vai fazer a lembrança. Na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que foi dado por vós. E pensarmos que cada frase que Paulo cita aqui, nesses textos, é de uma grandiosa riqueza espiritual. Foi dado por vós. O que cada frase representa para nós. Então, o que vemos no Novo Testamento tem a sua maravilhosa sombra aqui no Velho Testamento. E naquela noite, e não podemos esquecer, porque não se separa na exposição da doutrina, você não separa a sombra da realidade. Na exposição da doutrina, você não ignora a sombra. Porque cada detalhe disso aqui, que é o capítulo 2, que estou chamando reverentemente de sombra, tem para nós valiosas lições. Porque aqui diz que eles deveriam comer, e diz assim: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E por quê? Porque nós sabemos que naquela noite o Egito todo seria tomado pelo juízo de Deus sobre os primogênitos. Mas não somente isso. Essa urgência que Deus estava requerendo deles não deve ser diferente para nós. Porque a mesa, ela não somente aponta o que Cristo fez, mas também nos mostra que Ele voltará. Nós não tomamos, nós não comemos o pão e bebemos o cálice, tendo o profundo gozo, a alegria de saber que esta mesa celebra a glória da cruz. Esta mesa celebra a vitória do nosso Senhor Jesus no Calvário por nós. Esta mesa, ela nos mostra a extraordinária obra do Calvário que inaugura um novo tempo na história da humanidade. E como povo de Deus, não podemos colocá-la de lado. Ok? É a partir desse momento da mesa do Senhor, que envolve a mesa, Santa Ceia, lavar os pés, a humildade de Cristo, com aquela morte na cruz. Tudo está simbolizado na mesa. E que é o evento único no universo e que faz menção ao novo nascimento. Onde que tem um novo homem, que é Jesus Cristo ressuscitado, e a sua igreja, que é o seu corpo na terra, que vai dar origem à noiva da Nova Jerusalém, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Tudo espiritual, senhor. E um dia há de vir uma coisa melhor,
que é quando nós seremos arrebatados. Esse é meu trabalho aqui. É falar desse reino, que começa agora, mas o melhor está por vir. Por isso, Maranata, que é um desejo que ele venha o quanto antes. Mas enquanto isso, nós temos que pescar almas para Deus, para o corpo de Cristo, para a noiva, para a igreja de Cristo. Eis a razão porque todos os domingos pela manhã nós iniciamos com a mesa do Senhor. Porque ela tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com a nossa vocação. Tem a ver com a nossa adoração. Nós não podemos perder a mesa de vista. E aqui está. Aqui está um chamado à urgência. Essa mesa também, quando olhamos para esta sombra, nos mostra isso. Deve haver uma urgência no nosso coração. Ao contemplarmos esta mesa, ao participarmos destes elementos, nós devemos ter aquele grande brado de Maranata. Volta, Senhor Jesus. Porque é uma promessa em Apocalipse que nesse próximo advento, que é a vinda do nosso Senhor, que é caracterizado por alguns capítulos, e um desses capítulos será as bodas do Cordeiro, quando a noiva ataviada sentará na sua mesa para comer com ele. A ceia dos redimidos. Nós não podemos perder isso de vista, essa nota, se é isso que você considera, e eu também considero, essa nota tão importante. A alegria, sim, irmãos, pelo que ele fez. A alegria, sim, pela sua vitória sobre o mundo, a carne, o diabo e a morte. Há uma alegria, sim, em saber que essa vitória não é um fim em si mesmo. Há uma alegria, sim, em saber que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado lá na cruz do Calvário. Há uma alegria, sim, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E qualquer um pode testificar com o Espírito que é filho de Deus. Mas para isso, todo dia que tem desconfiar, está tendo uma mudança, uma transformação. Senão, é simplesmente uma questão emocional, de sentimentos que não tem veracidade, realidade espiritual. Há uma alegria, sim, em saber que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Há uma grande alegria, sim, no nosso coração de sabermos que não somos mais os filhos da ira. Nós somos os filhos amados de Deus. Há uma alegria, sim, em saber que o nosso grande anfitrião, através da grande obra do seu Espírito que foi enviado para nós, ele nos abre um caminho de comunhão eterna. Então nós podemos dizer com toda a ousadia, com toda a alegria, com toda a intrepidez, que ele está nesse lugar. Então há uma alegria. Essa não é uma manhã de pedir nada. Esta é uma manhã de nós darmos toda a nossa adoração e gratidão ao Senhor Jesus. Se nós não entendemos, como igreja do Senhor, o lugar, o significado da mesa, nós não entendemos a obra do Senhor. Por mais bonita que você descreva. Se nós não temos nesta mesa o lugar de preeminência da nossa devoção, da nossa adoração, da nossa reunião, então para nós, a visão do Calvário é institucional, por mais que você use todos os argumentos possíveis, ainda é institucional. Porque eu tenho dito para os irmãos, nós não buscamos nenhuma outra forma de restauração do que lutarmos para que sejamos uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica. A grande história que nós temos que ler para ser o espelho do qual nós buscamos ser é a história da igreja de Atos dos Apóstolos. Sem menosprezar a história da igreja em todos os séculos. É aí que nós precisamos. Porque lá diz que eles perseveravam assiduamente na mesa do Senhor. Esse tem sido chamado, essa tem sido a voz de Deus para que essa pequena igreja, essa pequena comunidade, como tantas outras espalhadas em tantos lugares, permaneça olhando para esta mesa,
vendo a centralidade